Vovô cismou que cinema era a diversão do futuro, daí o cinema ser a maior diversão. Os famosos cinemas de bairro foram a grande aposta de Severiano Ribeiro para se diferenciar dos outros exibidores. Começou a construir cinemas e apostar em cinemas do bairro. E ele começou a comprar os imóveis para fazer cinemas em todas as partes do Rio, nos bairros principais da Zona Sul. E foi aí que ele começou a ganhar muito. Foi através de hipoteca, ele vivia hipotecando. Aí ele comprava uma casa de 20 anos, lá em Copacabana. É verdade que a família Severiano Ribeiro começou a produzir os seus próprios filmes? Isso eu li. Começou sim. Com Luiz Severiano Ribeiro Júnior. Eu tô feliz de ter trazido vocês dois para dentro desse filme. Tocaram nesse assunto na hora certa. Parece até que foi ensaiado. A produtora, o estúdio que sedimentou a chanchada, quer dizer, a chanchada musical de carnaval, no Brasil foi a Atlântida Cinematográfica, que era de propriedade de um homem chamado Severiano Ribeiro Júnior, dono de uma cadeia de cinemas, portanto ele já tinha como inclusive colocar os filmes que ele produziria no mercado, então ele funda a Atlântida Cinematográfica meados dos anos 40 e começa a produzir filmes musicais de carnaval numa escala realmente industrial. Os filmes mais populares dos anos 40 e 50 e criou um gênero, a chanchada, a época de ouro do nosso cinema. Luiz Severiano Ribeiro Júnior chegou dos seus estudos na Europa em 1935 e já era um apaixonado por cinema. Esse desejo de produzir filmes surgiu dele, que acabou sendo fundamental num capítulo importante da história do cinema brasileiro. A comicidade com o enredo ingênuo e os números musicais sempre caracterizaram o filme de carnaval, chamados de chanchada pelos snobs que curtiam o cinema importado. A chanchada foi de 1947 até 1959, mais ou menos. E a expressão chanchada em espanhol significa porcaria, tipo uma coisa barata ou de pouco valor. E o objetivo desses filmes na época da chanchada era criar um star system e ter alguns atores que sempre seriam os galãs, algumas atrizes que sempre seriam as mocinhas, alguns sempre seriam os vilões, sempre tinha muitos cantores e as pessoas iam para os filmes atraídos por quem estava neles. Cantor Carito, o Grande Otelo, filme dirigido por Manga e outros diretores, como Roberto Farias. E a chanchada naquela época era muito forte. Então o público ia para o cinema, formava filas e filas. Então ele se sentia muito gratificado com o resultado de fazer uma coisa que ele gostava e de ganhar dinheiro. Os relógios estão atrasados meio século. No começo dos anos 40, o Brasil tinha apenas uma câmera moderna de filmagem. Jovens com ideias na cabeça e uma fonte de inspiração: os Estados Unidos da América. O que os cineastas queriam era reproduzir o glamour do cinema americano, com tipos bem brasileiros e aproveitando o humor do rádio e do teatro de revista. Uma Hollywood brasileira. Esse era o sonho dos fundadores da Atlântida. Os que viveram essa história foram amados, idolatrados até, mas nunca esquecidos. Foi fundado o Sindicato Cinematográfico dos Exibidores, com liderança do nosso Severiano Ribeiro. Chegou uma hora que praticamente você só tinha filmes estrangeiros. Então, as condições que eles queriam impor eram muito severas, entendeu? Então, você tinha que ter um sindicato que aglomerasse os exibidores para poder discutir e conseguir condições melhores para todo mundo. Nessa época, a gente teve o boom da Atlântida Cinematográfica, que foi um dos maiores estúdios na época da chanchada. E logo depois temos o cinema novo. Eu acho que o cinema devia ser de graça para o povo. Eu acho que o cinema barato é uma medida altamente importante, mas acontece que os produtores brasileiros não podem gastar de 10 a 15, 20 milhões, 30 milhões de cruzeiros para fazer um filme, jogar esse filme no mercado a este preço e receber apenas 30% da renda, ou 28%, ou 27%, às vezes até 20%,
porque a maior parte da renda, ou seja, 50%, fica com o dono do cinema, com o exibidor, e de 20 a 30 com o distribuidor, ou seja, com o atravessador, de forma que o produtor dança na história. Como muita gente não entende, essa pergunta é frequentemente feita para mim, eu tenho uma resposta muito que eu acho mais fácil, que é como uma editora de livros. O autor faz um livro, manda para vários editores e o livro só é publicado se ele consegue uma editora. Então a distribuidora faz mais ou menos o mesmo papel. Então você faz o seu filme, manda para alguns distribuidores, para vários, para um, para dois, e os filmes chegam na gente, a gente assiste, se interessar, se a gente acha que tem um potencial para entrar em salas de cinema, para TV e tudo isso, a gente decide distribuí-lo, como se fosse publicá-lo. De forma que o problema de cinema é um problema trágico, porque os empresários não compreendem o problema industrial, os intelectuais são colonizados. O governo encara o cinema com desconfiança. Enquanto isso, o Brasil, entrando no ano 2000, está com a sua indústria cinematográfica reduzida a zero. E nesse meio tempo, as salas de cinema nacionais passaram pela sua mudança mais profunda. Aos poucos, o cinema de rua cedeu lugar para o shopping. Começou a ter o boom de shopping center no Brasil. Não, o mais legal é perceber que o sobrenome Severiano Ribeiro virou sinônimo de cinema. É uma história de família que faz parte da história do cinema brasileiro.